Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã do dia 16 de agosto do ano de 2020, eu, João Batista, mais uma vez aqui juntamente contigo, para partilharmos da lição da Escola Bíblica Dominical, trimestre esse que estamos estudando sobre o livro de Josué, aprendendo sobre fé e obediência no livro de Josué. Especificamente hoje estaremos estudando a lição de número 7, que fala a respeito, que traz o título em epígrafe, Derrotando o Primeiro Inimigo. Antes de adentrar nossa lição nesta manhã, eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade que ora Ele nos concede, de uma vez mais nós estarmos juntos aqui através desta transmissão, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, aqui na cidade de Cascavel, do Estadão do Paraná, sobre a responsabilidade do nosso pastor Antônio Batista Maia e também o nosso pastor ali na Igreja Central, pastor Davi Santana. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus, também aos nossos líderes, os nossos pastores, pastor Antônio, pastor Davi, pastor Milton Zorati, também os coordenadores da Escola Bíblica Dominical, o nosso irmão Helder, que vem desempenhando esse brilhante trabalho aí também na Escola Bíblica Dominical, enfim, toda a liderança da Escola Bíblica Dominical, os demais professores aí, pastores aí, com o qual nós temos juntos partilhado da Palavra de Deus. Sou feliz por Deus me conceder esta oportunidade de estar junto aí, sendo mentoreado por líderes que a Igreja Assembleia de Deus tem aqui na cidade de Cascavel. Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje, dia 16 de agosto, eu quero, mesmo com atraso aí de uma semana, parabenizar a todos os pais que me assistem neste momento, parabenizando a todos os pais aí pela passagem do Dia dos Pais, que se deu uma semana atrás. Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos os pais, especialmente deixar um abraço aí para o irmão Luiz Schimberg, que esta semana esteve aqui me visitando. Deus abençoe, viu, irmão Luiz? Deus abençoe o senhor, que não perde nenhuma escola bíblica, nenhuma transmissão, nenhum vídeo aí transmitido pela igreja, está sempre acompanhando as nossas lições, as lições aí da Escola Bíblica Dominical, bem como você, irmão, que nos assistem aí todos os domingos, os demais professores e professoras, que tem aí desempenhado este papel de levar até você a lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e vamos juntos então nesta lição, livro de Josué, capítulo de número 6, para você que não tem a lição aí, livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10, na verdade todo o capítulo 6 aí, os demais versículos também que se seguem, vai transcorrer a história que nós iremos aprender nesta manhã, aprendendo sobre derrotando o primeiro inimigo, é o título desta lição. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas por todas estas coisas, mesmo diante de todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. A verdade prática ou a síntese desta lição nos traz, em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. O texto, como eu comentei com os irmãos, está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10, que nos traz assim: ora, Jericó cerrou e estava cerrada, fechou e estava fechada, por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava, ninguém entrava e ninguém saía da cidade de Jericó, ela estava cerrada, fechada. Versículo 2: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a cidade de Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias, Deus dando estratégia, orientando Josué como tomar a cidade de Jericó. Versículo 4: e 7 voltas darão os 7 sacerdotes,
levarão 7 buzinas de chifre de carneiro, que é conhecido hoje como chofar, diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, tocarão o chofar. Versículo 5: e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguiam após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Os versículos se seguem, dizendo lá no versículo 12: e Josué depois se levantou de madrugada, e os sacerdotes levou a arca do Senhor. Versículo 13: e os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas do jubileu à frente da arca do Senhor, empreenderam a marcha, andando e tocando as trombetas, e os homens armados foram adiante deles, e o povo reunido seguia depois da arca do Senhor, e iam andando os sacerdotes e tocando trombetas. Assim deram outra volta na cidade no 2º dia, e retornaram para o acampamento, e desta maneira fizeram por 6 dias. Porém no 7º dia se levantaram cedo, quando subia a alvorada, e deram a volta à cidade da mesma maneira, só que agora 7 vezes. Somente nesse dia deram a volta ao redor dela, de Jericó, 7 vezes. E quando os sacerdotes tocaram as trombetas pela 7ª vez, Josué então disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou esta cidade. O versículo 17 diz: mas a cidade será anátema ao Senhor, ela com todas as coisas que estão nela. Somente Raabe, a prostituta, viverá com todos os que estiverem em casa com ela, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Porém vos guardeis do anátema, no qual não toqueis nem coisa alguma do anátema, para que não façais maldito o acampamento de Israel e o perturbem. Então o povo deu gritos, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E aconteceu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu logo à cidade, cada um em frente de si, e a tomaram a cidade de Jericó. E destruíram tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, até os bois e as ovelhas e os jumentos ao fio da espada. Versículo 22 diz: mas Josué disse aos 2 homens que tinham reconhecido a terra, que foram espiar a terra, e nós já falamos sobre isso lá na lição de número 3. Nós falamos sobre este assunto, quando Josué envia os 2 espias para espiarem a cidade de Jericó. Josué disse aos 2 homens que tinham reconhecido a cidade: entrai na casa da mulher prostituta, e a façam sair de lá a mulher e a tudo que for dela, como a prometeram, como a juraram a ela. E os jovens espiões entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos,
e tudo o que era deles, e também tiraram toda a sua parentela e os puseram fora do acampamento de Israel. Depois disso, consumiram com fogo a cidade e tudo que nela havia, somente puseram no tesouro da casa do Senhor a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro. E assim Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo quanto ela possuía, e habitou ela entre os israelitas até os dias de hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué enviou para reconhecer Jericó. E naquele tempo Josué lhes juramentou, dizendo: maldito diante do Senhor o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito jogará os seus alicerces, e sobre o seu filho menor assentará suas portas. Foi, pois, o Senhor com Josué, e o nome de Josué se divulgou por toda a terra, porque ele estava na direção de Deus. Meus irmãos, analisando a lição nossa desta manhã, o capítulo 6 que ora lemos do livro de Josué, nós iremos ver aqui que esta guerra contra Jericó não era somente a guerra do povo de Deus, mas era a hora do juízo divino, Deus trazendo juízo sobre a cidade de Jericó. Haja vista que à medida que a iniquidade havia crescido tamanha sobre a cidade de Jericó, e à medida que a iniquidade dos amorreus também se completara, na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Para o inimigo ser derrotado, precisamos, meus irmãos, utilizar as armas espirituais, poderosas em Deus, e uma estratégia orientada por Deus também. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em sua caminhada, em sua trajetória e até mesmo diante das lutas, porque não estão em sintonia com Deus, não estão ligados na mesma frequência, na mesma sintonia com Deus. E para que nós conquistamos, nós precisamos estar ligados em Deus, principalmente por dois motivos, duas estratégias. Primeiramente, ter fé em Deus. Segundo, obediência. As duas caminham junto, fé e obediência, ter fé e obedecer os planos de Deus, as estratégias de Deus para as nossas vidas. Nessa lição desta manhã, o primeiro tópico nós iremos aprender sobre a primeira batalha dos hebreus na terra prometida, ali em Canaã. A primeira batalha dos hebreus era a cidade de Jericó. Analisando dados históricos a respeito da cidade de Jericó, que é o primeiro subtópico do tópico 1 da lição, Jericó era uma cidade forte. Analisando dados históricos, nós iremos ver, e se pesquisar, os irmãos vão encontrar que Jericó, até existe aquele corinho que eu cantei muito quando era criança, muitos ainda cantam até hoje, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, e as muralhas ruirão. Peraí, as muralhas, então não era uma muralha, era mais do que uma muralha. E analisando dados históricos, nós iremos ver que a muralha de Jericó, ela era composta por dois muros. O primeiro muro tinha 2 metros de largura por quase 10 metros de altura. A espessura do muro era 2 metros por quase 10 de altura. Veja que monumento que não era este muro. E a espessura dele. Aí havia um segundo no passado, tinha o primeiro muro de 2 metros, passava-se 5 metros, que era ali a passarela dos guardas da cidade de Jericó. Havia uma passarela, e essa passarela tinha 5 metros, era um vão entre um muro e o outro. E esse segundo muro, dentro desta cidade de Jericó, desta fortaleza que protegia esta cidade de Jericó, esse segundo muro tinha 4 metros de espessura, de largura. Percebamos então que era um muro de 2 metros
havia uma passarela de cerca de 5 metros e mais um muro de 4 metros de espessuras por 10 de altura. Se formos somar 2 com 5 são 7, mais 4 são 11. Nós estamos diante de uma cidade tão fortificada, uma fortaleza tão grande, que ela havia essas muralhas de 2 metros e 4 metros, uma passarela entre elas de cerca de 5 metros aproximadamente, que algumas pessoas construíam suas casas neste vão e sob estas muralhas, que é o caso da prostituta Raabe também, que escondeu os 2 espias. A sua casa estava em cima dessas muralhas, neste vão que tem entre uma muralha e outra. Perceba, os irmãos, que era uma obra muito grande, era uma cidade muito fortificada, era uma cidade forte, que tinha cerca de 32 quilômetros quadrados, é o tamanho da cidade de Jericó, com muros de quase 10 metros de altura. E segundo a história, era uma cidade considerada invencível, ninguém podia, era a cidade mais fortificada da época e era considerada uma cidade invencível, pois eles acreditavam que contavam com a proteção dos deuses cananeus. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, que está lá em Deuteronômio capítulo 3, 34, versículo 1, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava o centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo aquele território da Cisjordânia, que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muito esforço, muita luta para conquistar a terra prometida, mas Deus estava com o seu povo. Agora que Moisés havia falecido, depois de caminhar por cerca de 40 anos no deserto, Deus escolhe e separa Josué para conquistar a terra prometida. E aqui estamos diante da primeira batalha a ser conquistada. Era o primeiro inimigo, era uma cidade mais fortificada da época, que era Jericó. Portanto, Deus estava com o seu povo. Se Deus está contigo, meu irmão, não há por que temer, não há por que se desesperar. A fortaleza de Jericó e os seus guerreiros assombraram os 10 espias quando foram enviados por Moisés para espiarem a terra, para inspecionar a terra 38 anos antes deste fato ocorrer. Assombraram eles. Os espias ficaram atemorizados, os hebreus dizendo, dentre outras coisas, que os cananeus eram muito poderosos e as cidades eram fortes e muito grandes, que está lá em Números 13, capítulo 13, versículo 28. O segundo tópico de nossa lição nos diz aqui no subtópico: o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos 2 espias enviados por Josué. Veja o que diz lá, quando Josué envia os 2 espias a Jericó, que o desejo do rei de Jericó era destruir, que está no capítulo 2 de Josué, era destruir os espias. No texto de Josué, no capítulo 2, versículo 16 e 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores. No hebraico vem do Hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Podemos ver então que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os que ficassem 3 dias escondidos, porque o rei de Jericó estava procurando para destruir os espias enviados por Josué. O que mostra que esta perseguição ela era exaustiva. Eles estavam procurando pelos homens de Israel, os espias de Israel, eles estavam atentos todos os dias. Por isso que Raabe pede para eles se esconderem por 3 dias. Os cananeus procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente para eles, de vida ou morte, para proteger ali a cidade deles, a cidade de Jericó. Nós também, irmãos, temos um inimigo durante todos os dias, diariamente, que também procura nos matar, procura nos roubar e destruir. E a Bíblia é clara, diz que o ladrão só vem senão para roubar, matar e destruir. Portanto, nós temos do nosso lado Cristo Jesus, que veio para dar vida e vida com abundância. Todavia,
Jesus está do teu lado, está do meu lado, então descansa em Deus. Ele veio ao mundo para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então, nas batalhas da vida, meu irmão, não fique triste, desanimado, acuado diante de tudo isso que o mundo está atravessando. Erga a cabeça, sacode a poeira, vamos à luta. Que Jesus possa renovar, te dar ânimo, te dar coragem, renovar as suas forças, pois você não está só, você não está sozinho, Cristo Jesus está contigo. Terceiro subtópico de nossa lição do tópico 1 diz: a cidade só cairia com a ajuda de Deus, aquelas muralhas só cairiam com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, meus irmãos, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Grandes batalhas, coisas impossíveis ao ser humano, só são vencidos com a intervenção divina de Deus na minha e na tua vida. Então não há motivo para que eu e para que você que está me ouvindo, me assistindo, se desespere diante de qualquer problema, diante de qualquer enfermidade, diante de qualquer obstáculo que Satanás tem posto diante de ti. Descansa em Deus, confia em Deus, tenha fé e obediência. Nós estamos aprendendo nesta lição fé e obediência, tempo de conquista. Para que possamos conquistar, temos que ter fé e obediência. Isso nós estamos aprendendo nesse trimestre no livro de Josué. Tenha fé e obediência. Se for pequena a tua fé, peça para que Cristo venha aumentar a sua fé. Ore para que Cristo venha aumentar a sua fé. Aleluias. E tenha obediência à palavra do Senhor Jesus. A experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor, o qual sempre se revela de um modo especial nos momentos mais difíceis de nossas vidas. O segundo tópico da lição fala sobre a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Quais são esta estratégia? Veja lá no versículo 1, que ora lemos de Josué, capítulo 6, você que está com a sua Bíblia pode acompanhar aí. O versículo 1 diz assim: mas Jericó estava cerrada, fechada, e bem cerrada, e bem fechada, por causa de quem? Dos filhos de Israel. Jericó estava fechada, ninguém saía e ninguém entrava na cidade. Esta foi a primeira estratégia de Deus para a batalha em Jericó. A cidade estava fechada. Com a cidade fechada, houve o corte de suprimentos do inimigo e também manutenção do ânimo da tropa, que está lá no versículo 2. Veja o que Deus disse para Josué. E disse o Senhor a Josué: olha, eu entreguei Jericó na tua mão, o seu rei e todos seus guerreiros esforçados. Fica tranquilo, eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. Vocês vão lutar contra o inimigo que já está vencido. Eu estava dizendo no tópico anterior, você que está desesperado diante de qualquer obstáculo, descansa, meu irmão. Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, terão luta, terão provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim, por você, então descansa em Deus. Aleluias. Aqui eu posso ver Deus falando para Josué: Josué, então disse o Senhor a Josué: olha, Josué, eu já entreguei Jericó nas tuas mãos, o seu rei e todos os seus homens fortes de guerra. Eu já entreguei nas tuas mãos, descansa. A primeira estratégia que nós vemos aqui, a cidade fechada, cerrada, não havia suprimentos mais na cidade, o inimigo estava se enfraquecendo por falta de suprimentos e alimentação. Em contrapartida, Deus disse para Josué, Deus aumenta o ânimo de Josué e de todo o seu exército. Eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. Aleluias.
E nesta manhã de domingo, a manhã fria aqui na cidade de Cascavel, eu sinto-me impulsionado por Deus para dizer para você que está me ouvindo nesta manhã: ergue a cabeça, Deus já entregou essa vitória nas tuas mãos, descansa em Deus, você não está só nessa batalha, minha irmã, você não está só nesta batalha, meu irmão, Cristo Jesus está contigo. Jesus disse: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem prometeu foi Deus, descansa em Deus. Este fato, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui no tópico 2, que para derrotar o mal, o primeiro passo, a primeira estratégia que Deus usa é cortar a fonte que o fortalece. A cidade estava fechada, afinal tudo que é alimentado cresce. Uma vez que a cidade está fechada, não há mais alimentação dentro da cidade. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura de seus servos e sabe que nós somos pó, por isso o Altíssimo sempre estimula seu servo e faz promessas. Ao longo de toda a história do povo hebreu, Deus tinha lhes prometido sucesso nesta empreitada na conquista da terra de Canaã. No início do livro de Josué, no capítulo 1, o Senhor reiterou o apoio a Josué e também ao seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como ele tinha feito noutras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos nas suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué, como nós sempre precisamos ouvir uma promessa nova de Deus nas nossas vidas, para que a nossa fé seja aumentada, para que nossa fé seja avivada. Assim Deus veio falando com o povo de Israel, avivando a fé de Josué e de todo o povo, todo o exército de Israel. A segunda estratégia que Deus usa: os homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples: os homens armados sairiam marchando na frente, após seguiriam 7 sacerdotes com 7 buzinas, feitas de chifre de carneiro, como eu já mencionei, que alguns conhecem por chofar, e logo em seguida, a arca da aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era regra na época, os coatitas que carregavam a arca da aliança, mas desta vez por sacerdotes, e por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na nossa caminhada. Aquela cena deixaram o povo apreensivo, certamente, os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão assim Deus determinou. O fato é que o exército de Israel estava dando uma volta em volta da cidade. Por 6 dias deram uma volta, e no 7º dia deram 7 voltas, simplesmente por obediência a Deus, obediência ao seu líder. Interessante, meus irmãos, que o povo não ouviu a voz de Deus, mas ouvia a voz de Josué. Deus passou a ordem e as estratégias para Josué, e Josué passou as estratégias para o povo de Israel, e o povo brilhantemente obedeciam a Josué e tinham sucessos nas batalhas e nas guerras, quer seja onde eles iam, eles tinham sucesso, porque eles estavam obedecendo e tendo fé em Deus. Tá bom, meus irmãos? Terceiro subtópico: a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia esperado 40 anos para conquistar a terra prometida, já havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias pareciam ser dias intermináveis. Deus estava ensinando ao seu povo a controlar a ansiedade.
e ter um coração paciente e confiante em Deus. Deus quis ver até aonde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu, pela voz de Josué. Eles experimentariam um alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Quer viver algo na sua vida que você nunca viveu? Faça o que você nunca fez, ou que você parou de fazer. Volte a orar, volte a jejuar, volte a consagrar como nunca antes. Vivemos dias que estamos precedendo o arrebatamento da igreja. Eu tenho dito na igreja por onde tenho passado que a grande colheita já começou. Estamos vivendo dias, os últimos dias da igreja na face da terra. Precisamos estar preparados. Precisamos estar cada dia com as nossas vestes mais limpas, mais preparados, purificados, aguardando o arrebatamento da igreja. Quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã? Faça algo que você nunca fez. Quer viver o sobrenatural de milagres acontecendo na tua vida? Volte a orar, volte a jejuar, volte a consagrar a Deus. E seja obediente a Deus, seja obediente ao seu líder, homens que Deus colocou na nossa trajetória. Tenha fé, aumente a sua fé, busque mais a Deus. Deus usa todas as adversidades do nosso dia a dia, e a espera também, para nos ensinar a sermos mais pacientes e longânimos, e que possamos aumentar a nossa fé. Caminhando para o terceiro tópico de nossa lição, Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Confia em Deus. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem para o povo, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu disser, gritai, que está lá em Josué 6:10. O povo precisava esperar uma ordem do seu líder, uma ordem de comando do seu líder, e na hora certa todos gritaram de uma só vez, e as muralhas vieram ao chão. Os hebreus precisaram esperar por 6 dias, eles precisaram esperar por 6 dias, para tomar algumas decisões, do ponto de vista militar, ibérico e estratégico, orientado por Josué, direcionado por Deus. Pouco producente sob um sol caustigante, mas Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve a sua última chance e perdeu. E quantos estão tendo chance, que Deus está dando chance, nesse período de pandemia que o mundo atravessa? Muitos cristãos que se dizem cristãos estão brincando com Deus, vivendo uma letargia espiritual. Oh, meu irmão, oxalá que você possa voltar a buscar a Deus, a descansar em Deus, purificar a sua vida, purificar a sua mente, o seu corpo, as suas vestes, para que possa, quando ouvir a trombeta, você adentrar nas mansões celestiais. Cristo está voltando. Caem os muros, depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas, longamente. Depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram aquela cidade. Está lá em Josué capítulo 6 e versículo 20. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas de Jericó eram impressionantemente largas e altas, como eu já disse aqui lá no início, na introdução de nossa lição. As muralhas, havia 2 muralhas, uma tinha 2 metros de espessura e a outra tinha 4 metros de espessura, ambas com quase de 9 a 10 metros de altura. Entre elas havia uma passarela dos guardas que guardavam a cidade de 5 metros. Nós estamos falando, recapitulando aqui, de uma muralha, de 2 muralhas,
que somadas juntas com a passarela, somava-se de 10 a 11 metros de espessura por quase 10 de altura, para fortalecer a grande fortaleza que era Jericó. Mas diante do nosso Deus, nada é impossível. Quando o povo está na direção de Deus, obedece os comandos do líder de Deus, tem fé em Deus, segue à risca as orientações de Deus, as muralhas caem, os obstáculos caem. Ninguém pode parar à frente de um Deus todo-poderoso. As armas de guerra existentes no final da Idade de Bronze, que era o período que isso aconteceu, eram insuficientes para destruir aquelas muralhas. Acredita que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra de engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas isso não interessa a mim e a você. O fato principal é que elas ruíram, elas caíram, e o Senhor deu vitória ao seu povo. Descansa em Deus, irmão. Aleluias. Jericó, a cidade agora é destruída, mas Raabe, ela é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição da cidade de Jericó, e os hebreus cumpriram fielmente. Aquela cidade estava cheia de pecado e devassidão, e deveria ser riscada do mapa, como foram com Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que vivia em meio ao pecado, que ela confiou em Deus e se converteu a Deus, o Todo-Poderoso. Estamos falando aqui de Raabe. Diante da sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida anos mais tarde por Paulo, séculos mais tarde: crê no Senhor Jesus, creia em Deus, e serás salvo tu e a tua casa, que está no livro de Atos capítulo 16, versículo 31. Raabe foi salva, não somente ela, mas toda a sua família foi salva da cidade de Jericó, e ela entrou para a genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé, que está lá em Hebreus 11 e 31. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai, que isso nós iremos ver na próxima lição, provavelmente com o nosso amigo e grande amigo pastor Samuel, que vai ser a próxima lição. Vamos orar sobre a cidade de Ai, que é a próxima conquista, a batalha contra Ai. Agora Israel tinha pela frente a cidade de Ai para encerrar a primeira campanha militar, e depois empreenderia a segunda rumo às cidades, estados e reinos localizados ao sul de Canaã, quando enfrentariam a coligação dos amorreus, e por fim a terceira, com guerras a serem travadas contra a confederação do norte. Que lição nós tiramos aqui, meus irmãos? Que a fé de Raabe trouxe salvação e remissão para ela e para toda a sua família. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, aquilo que você não vê, mas você espera, você confia, você acredita. Então tenha fé, que através da fé você pode salvar a sua alma, salvar o seu lar, a sua família, assim como aconteceu com Raabe. Concluindo a nossa lição de hoje, Josué, após o encontro com Deus, ele entendeu que era apenas servo dos deuses, que ele era apenas servo do Senhor dos exércitos, submetendo a sua experiência militar à vontade de Deus. Submeta, meu irmão, a tua vontade à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada, conduzido pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Deus o abençoe,
Tenha um domingo abençoado. Que Cristo Jesus possa abençoar o teu lar e a sua família, o teu andar, o teu deitar, por onde você estiver. Que a boa mão do Senhor possa estar estendida sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua família. Grande abraço, meus irmãos, Deus abençoe. Logo mais à noite, culto presencial aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a partir das 19h30. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.